Olá, seja bem-vindo ao Teologia ao Ponto. Aqui quem fala é o pastor Samuel Magalhães. Seja bem-vindo, você que caiu nesse vídeo aqui, nesse canal. Teologia ao Ponto por quê? Porque aqui nós falamos teologia nem mal passada demais e nem muito torrada, né? Então vamos falar aqui de teologia ao ponto. Teologia nem mal passada demais e nem torrada. Vamos começar falando sobre Deus. Quando a gente vai falar teologia, nós estamos pensando em Deus, Theos, Deus. Vamos falar um pouquinho sobre quem é esse Deus. Será que Deus existe? Eu caí nesse vídeo aqui, pastor, e eu caí porque você me convidou, porque, sei lá, estava navegando aqui, de repente li esse título e achei interessante. Será que Deus existe? Você também que é ateu, você que não acredita em Deus, ou você que já acredita e quer se aprofundar nessa intimidade com Deus, será que Deus realmente existe? Nós vamos falar sobre Deus, nós vamos falar sobre a criação. Deus criou o mundo ou nós somos frutos de uma evolução darwinista? Será? E por fim, por que eu preciso saber disso tudo? Por que é necessário eu saber disso tudo? Vamos falar sobre esses pontos a partir de agora. Solta a vinheta! Então, pessoal, vamos começar aqui falando quem é Deus, né? Deus vem do latim, né? Deus, que quer dizer divindade. Também nós podemos pegar do grego, que vem divos, divino. Tá aí na sua telinha para você dar uma lida como é que escreve divos em grego. E quando a gente começa a abrir a Bíblia, se você tiver uma Bíblia, se não tiver, não tem problema nenhum, né? Eu tenho uma Bíblia aqui que eu sempre gosto de citar a Bíblia nesses meus vídeos. Nós começamos a entender Deus dentro da Bíblia. A Bíblia mesmo explica para nós o que é Deus. Então vamos usar a Bíblia, vamos usar essa definição que a Bíblia dá para ficar mais fácil o entendimento, pode ser? Vamos começar falando que Deus, lá em João 4:24, se você abrir a sua Bíblia, eu vou colocar aqui na telinha de vocês, então vocês não tiverem a Bíblia, vocês podem ver na telinha aí. João 4:24 vai falar que Deus é Espírito. Então começamos a entender que Deus é um espírito, ele não é físico, né? Deus não é material. Se ele é espírito, ele é invisível também. E isso vai estar escrito em 1 Timóteo 1,17. É um espírito invisível. Eu não consigo ver, eu não consigo segurar, ele não é palpável, eu não consigo presenciar ele de uma forma física, porque ele é um espírito. Vamos continuar em 1 Timóteo 1,17 que fala ao Rei Eterno. Abre aí, né? Olha aí na telinha 1 Timóteo 1,17, começa ao Rei Eterno. Então entendemos que Deus, além de ser espírito, além de ser invisível, que vai falar aqui, ele é eterno. Ele não tem início, não tem fim. Ele é eterno, a eternidade completa. Ele é pré-existente a tudo que foi criado. Eterno. Esse é o sentido de eternidade. Claro que nós podemos dar um sentido maior de eternidade, mas vamos nos ater a esse sentido de eterno por completo. É o que Deus é. E ele fala também ali, em seguida, em 1 Timóteo 17, que Deus é único. Existe somente um Deus. Somente um Deus. Deus é único em ser. Ele é o único ser. É o único Deus. Tá? Além disso, fala que se Deus é eterno, Deus é único. Consequentemente, Deus é o quê? Imortal. Imortal. Ele não tem como morrer. Porque ele é eterno. Se ele é eterno, ele não tem início, não tem fim. Como é que Deus vai morrer? Então nós temos que Deus é invisível, Deus é espírito, Deus é eterno, Deus é imortal, Deus é único. Olha aí todas as características que nós temos sobre Deus. Vamos falar um pouquinho mais quem é Deus? Você já está começando a entender a definição de Deus. A gente ouve falar Deus, 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 mas agora você está entendendo realmente o que é Deus. E lá
Em Colossenses 1,17 vai falar que Deus existe antes de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Aí, uma definição de eternidade. Deus é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem, todas as coisas existem em consequência a Ele. Em consequência a um ato, que nós vamos falar em uma passagem bíblica depois, em um ato de criação dele. Então, Deus existe antes de todas as coisas. Além disso, nós podemos ver na Bíblia, lá em Salmos, né? Salmos foi escrito aqui, a maioria por Davi, pelo rei Davi, vocês devem ter ouvido falar dele. Salmo 154, versículo 17, está escrito que justo é o Senhor e todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Temos aqui um Deus justo, um Deus santo. Nós estamos falando primeiramente pela justiça de Deus e pela santidade de Deus. Tudo isso que você vai falar sobre teologia é consequente, é desenvolvido em cima desses atributos divinos. Então, quando você vai falar sobre teologia, nós falamos que se Deus é santo, o que advém em cima da santidade de Deus? Se Deus é justo, qual é a consequência disso para tudo que foi criado, para a humanidade, em consequente, que nós somos criação de Deus, não é isso? Nós vamos falar também lá em Salmo 136:1, que Deus é amor. Está lá escrito, deem graça ao Senhor porque Ele é bom. Olha aí, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é bom e Deus é amor. Por fim, e não menos importante, Deus é o Criador. Nós vamos ver isso em Salmo 102:25. Deus criou todas as coisas. Vamos ler lá. Desde a antiguidade fundastes a terra. Olha, mais uma vez falando da eternidade, Deus. Desde a antiguidade fundastes a terra. E os céus são obras de tuas mãos. Olha como é profundo essa criação de Deus. E aí vem a nossa segundo critério que nós vamos falar daqui a pouco sobre o criacionismo. Mas antes da gente entrar em criacionismo, para deixar bem claro quem é Deus. Deus é um ser supremo a tudo. Quando você pensa em um ser eterno, supremo, um Deus que é espírito, infinito, o Criador, o que preserva e o que sustenta toda a sua criação, você está falando de Deus. Quando você fala sobre o preservador, o Criador desse universo, quando você olha todas as estrelas e vê que aquilo é uma infinitude e aquilo não existe como medir, como contar, você pensa o quão grandioso é a obra de Deus. Então, quando você vai estudar em teologia sobre Deus, você pensa nessa eternidade, nessa supremacia, né? O ser supremo de todo o universo. Tá bom? E esse ser supremo criou o universo. Nós vamos entrar então, qual é a diferença desse criacionismo para o evolucionismo? Ó, pastor, já está falando sobre Deus, né? Você que caiu aí, né? Caiu no bonde andando aqui do vídeo, já está falando sobre Deus e agora vai falar de criacionismo. E olha que tem muitos cristãos que já não consideram o criacionismo como uma verdade. Eles preferem seguir a ideia do evolucionismo. Mas eu quero agora defender o criacionismo. Então, quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, olha só, o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia, está escrito no princípio, Bereshit, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa com a parte mais intrigante de toda a história que nós vamos ler na desenvoltura de toda a Bíblia. Se você já leu a Bíblia, você vai ver que ela conta uma história, né, da criação do homem, depois como o homem entre pecado e cai, né, vai contra a vontade de Deus, e você vai ver todo um desenvolvimento em cima da Bíblia para que esse homem seja resgatado. Mas ele começa com o criacionismo, ele começa com Deus criando o homem. E contra essa filosofia do criacionismo, nós temos lá no século XVIII a evolução darwinista. Lá chegou Charles Darwin e com a sua teoria, que ainda é uma teoria, né, falou, aqui é uma teoria que eu vou falar para vocês, dos meus estudos que eu fiz, que o homem, na verdade, não foi criado, porque até naquela época se acreditava que o homem tinha sido criado por Deus. E Darwin não. O homem não foi criado. O homem veio de uma evolução, a evolução geral das espécies.
O homem foi evoluindo e, na verdade, a evolução veio desde um único indivíduo primordial, inicial, que começou todo esse processo de vida e a vida veio ao caso. Começou, então, essa ideia da evolução. Antes da gente falar sobre evolução, eu quero diferenciar para vocês a microevolução da macroevolução. Tem uma diferença muito grande, porque na microevolução nós não combatemos isso. Por quê? Porque na microevolução são aqueles pequenos desenvolvimentos dentro de uma espécie. São aquelas pequenas mudanças. Por exemplo, uma barata imune ao inseticida. Você vê lá a barata, você tem um inseticida, você quer matar a barata. Mas a barata já está imune àquilo e você joga inseticida e ela não morre. Ela morre afogada, mas não com inseticida. Ou seja, aquilo é uma mutação, é uma microevolução que a barata teve no inseticida. Outro exemplo, né? Flores com cores diferentes. Você vê agora uma rosa preta, uma rosa azul. São o homem manipulando, né, as cores das flores para conseguir a cor que ele quer. Daqui a pouco ele vai conseguir uma rosa de ouro dourada, já pensou? Outro exemplo é as frutas modificadas. Você já comeu a banana maçã? A banana com leve gosto de maçã, aquela rechuchunda assim, né? Então são frutas modificadas. Também, você já comeu uva sem semente? Oh, que legal, né? Finalmente, não vou precisar me preocupar em tirar a semente da uva. Então são microevoluções, nós não combatemos isso, são reais, são formas do ser humano manipular as coisas. Mas a macroevolução é outro conceito. A macroevolução, que vem a teoria geral das evoluções, que fala que as substâncias não vivas, né, aquela substância não viva, deram origem a um primeiro material vivo. Foi um acaso. Veio um primeiro material não vivo. Então, uma coisa não viva deu origem ao vivo, não é isso? Ao acaso se reproduziu e se diversificou, dando origem a toda a vida. A origem das espécies por meio da seleção natural. Então, isso aqui se adaptou bem ao ambiente, então passou. Mas isso aqui não, isso aqui não se adaptou bem, morreu, excluiu. Isso aí então vem a ideia de Charles Darwin em 1859. Olha que interessante, vamos agora refutar essa ideia. Eu poderia citar muitos argumentos contra isso, mas esse vídeo ia ficar muito longo, então se vocês quiserem saber um pouco mais, eu posso fazer um próximo vídeo. Vocês comentem aí. Eu posso fazer um próximo vídeo com mais argumentos refutando a teoria da evolução. Existem muitos argumentos científicos, tá? E pesquisadores que até cientistas que não acreditam em Deus já estão refutando, estão falando que é inviável a teoria das evoluções, que é muito empregado nas nossas escolas. Mas eu já tive aula com vários cientistas, inclusive cientistas ateus, que falam que não, que isso seria inviável. E nós vamos falar de algumas coisas, algumas inviabilidades dessa teoria. A primeira é a complexa mutação de geração de órgãos, que não podem ocorrer com minúsculas mutações acumuladas. O que é isso, pastor? Bom, olha para você, né? Já parou para pensar como você é complexo? O seu corpo todo é complexo, né? Começa a olhar. Agora, olha numa parte do seu corpo, sei lá, o seu olho. Já viu a complexidade do seu olho? Já viu só o seu olho, a complexidade de órgãos? O que precisa para o seu olho funcionar? O que precisa de todos os nervos para o seu olho conseguir enxergar? E, além disso, ele precisa estar conectado a outros órgãos. Porque sem o cérebro que processa a imagem do globo ocular, você não vai conseguir entender o que você está vendo. Você tem um cérebro, o seu cérebro é tão complexo e ligado a todo o corpo. Agora vamos colocar isso aqui na teoria das evoluções. Vamos colocar só os nossos órgãos na teoria das evoluções. Vamos esquecer, porque a vida é muito mais complexa, uma cadeia complexa. Vamos esquecer, vamos pensar só nós. Se você foi adaptação, como é que o seu corpo foi se adaptando de pouquinho em pouquinho? Porque Charles Darwin falou que de pouquinho em pouquinho a adaptação foi ocorrendo. As tentativas que deram certo funcionou, as que deram errado não funcionou. Mas
Se a visão é uma cadeia de processos simultâneos, que se você não tivesse a simultaneidade dessa cadeia de processos de milhares de processos em conjunto dentro do seu corpo, como é que isso aconteceria de pouquinho? Não teria, você não teria como conseguir uma visão de pouquinho. Você não teria como conseguir batimento cardíaco de pouquinho. Você não teria como conseguir a circulação sanguínea de pouquinho. Você não teria como conseguir os seus pensamentos neurais. Nosso corpo é tão complexo que de pouquinho ele não se desenvolveria. De pouquinho não teria como. Ah, mas foi de outras espécies. E começou de pouquinho de outras espécies. É a mesma coisa. Nós hoje temos uma vida mais tranquila. Mas se você for pensar há, sei lá, milhões de anos atrás, como que era o planeta milhões de anos atrás? Será que era mais fácil viver no planeta? Será que uma mutação, ao acaso, não funcional, porque para ser funcional ela tem que ser uma mutação conjunta ao mesmo tempo, né? Fazer várias mutações ao mesmo tempo, que faça uma mutação conjunta. Será que naquele tempo, daquele planeta, ela seria viável? Como é que ela sobreviveu até hoje? Aí você começa a falar, qual é a probabilidade matemática, que é o meu segundo item, qual é a probabilidade matemática disso ter dado certo? Começa a pensar só no seu corpo. Qual é a probabilidade matemática de a gente estar aqui hoje? Já parou para pensar? Agora vamos pensar no macro. Qual é a probabilidade matemática do ser humano estar vivo? Qual a probabilidade matemática de toda a vida ser desenvolvida? Qual a probabilidade matemática de uma forma não viva, né? De um material sem vida se colidir e gerar uma vida? Qual a probabilidade matemática de a gente ter um planeta que tem condições exatas para manter uma vida humana com pressão atmosférica, com oxigênio correto, com a distância correta do Sol, com a Lua para poder fazer as marés e gerar as colheitas, com a temperatura certa? Qual a probabilidade matemática de termos caído no lugar certo dessa galáxia, não muito longe do centro, que é o buraco negro, e não muito distante, onde é o frio absoluto? Qual é a probabilidade matemática de termos uma galáxia que não está se colidindo com a outra? Qual a probabilidade matemática disso tudo? Porque é conjunto, como eu disse, não é? Então você começa a calcular uma probabilidade matemática. E aí, sabe o que eu sempre pensei? Quem pensa em probabilidade, pode fazer o cálculo aí. Eu não vou fazer o cálculo porque eu não sou da área de exatas. Mas eu vi uma pessoa de exatas falando, é preciso você ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que você acreditar no criacionismo. Ah, mas eu não tenho fé porque eu sou ateu. Ateu, você tem fé porque você acredita nisso. Não existe comprovação científica ainda. Você chama teoria, né? Teoria é porque não existe comprovação científica. Está atrás da comprovação. Porque a partir do momento que existe uma comprovação científica, deixa de ser o quê? Teoria. Não deixa mais de ser teoria. Então, por isso que é uma teoria. E por que ainda é uma teoria? Porque não se chegou à conclusão. Um dos maiores problemas que Charles Darwin tinha era de provar a sua teoria, porque ele não encontrou. Ele tinha o fóssil do ser humano, ele tem o fóssil dos seus ancestrais lá, que ele diz, né, os ancestrais humanos. Mas cadê o elo perdido? Nós chamamos de elo perdido. Não existem fósseis, e essa aqui já é a minha terceira observação, a minha terceira refutação. Não existem fósseis das espécies intermediárias. Aonde? Ah, mas eu vi lá na Discovery Channel lá, o formato de como seria. Você viu como uma imagem de computador, mas até hoje já são 130 anos desde aquela ideia, né? Mais de 130 anos desde aquela ideia de Charles Darwin. Aonde estão os elos perdidos? Nós temos até filmes. Filmes você encontra o elo perdido, mas você não encontra esses fósseis intermediários que nós chamamos fósseis transicionais. Não existe, não foi encontrado. Existe somente uma teoria de que isso tenha acontecido, mesmo após 130 anos de pesquisas.
Era só encontrar e expor aquele fóssil para a ciência, que não teria como refutar. Assim como temos o dinossauro, e não temos como refutar o dinossauro. Um lagarto que foi extinto. É só você pegar e colocar ali que a ciência ia tirar da teoria e colocar como uma conclusão. Foi, realmente foi. Mas isso não existe. Por isso vários cientistas estão agora indo em outras ideias. Não vamos discutir sobre elas agora, mas vários cientistas estão falando, e eu vou até citar uma metáfora de Johnson, né, que ele fala aqui, que um organismo vivo seguir por acaso a partir de um caldo pré-biótico é mais ou menos tão provável quanto um tornado varrer um ferro velho e montar um Boeing 747 com material ali existente. A montagem aleatória não passa de uma forma naturalista de dizer milagre. Isso é o que ele está falando, né? Quer outro exemplo? Imagina você tá lá andando, pegou seu avião, pegou esse Boeing aí 747, né? E foi viajar, conhecer lá o deserto lá no Egito. Eu quero conhecer o deserto. E você tá caminhando lá com os beduínos, né? E só areia, areia, areia. E de repente você encontra um ponto brilhante na areia. Você vai ver e é um iPhone de última geração. Você vai olhar para esse iPhone e vai falar: olha só, um iPhone, um objeto de acaso que casualmente a areia se juntou junto com a pedra através da ação do vento e aquilo lá se formou espontaneamente um iPhone. Você vai falar isso? Não, você vai falar: alguém deixou cair um iPhone, porque um iPhone foi feito por um ser que tem raciocínio, que tem conhecimento, que tem uma moral, um ser pessoal. Ele precisa de conhecimento para construir e colocar o caos, né? Imagina, você abre um iPhone, é um caos lá dentro. Eu não entendo nada como funcionam os dispositivos, mas você precisa de alguém pensante para montar aquilo. Você precisa de uma pessoa que tem conhecimento para colocar todas as pecinhas para que elas se conversem e que o iPhone funcione como ele foi feito para ser. É por isso que você nunca vai encontrar um iPhone casualmente feito uma obra da natureza. É impossível. Qual a probabilidade disso? Existe? Existe probabilidade, sim. Mas fala aí, qual a probabilidade disso? É a mesma probabilidade de você ter feito um ser humano completamente funcional, sustentável ao acaso. Mesmo que fosse milhões e milhões e milhões e bilhões de anos. Qual é a probabilidade disso? Mesmo que fosse a evolução com mutações. Qual a probabilidade disso? Qual a probabilidade de você ter uma mutação de iPhones e vai desenvolvendo e vai gerando um iPhone completo? Qual a probabilidade? Já parou para pensar? Ainda mais no deserto, que temos vários ventos fortes, um frio extremo, um frio extremo. Como é que é a probabilidade disso? Agora vamos falar para o outro lado. Quais são as provas bíblicas da criação a partir do nada? Então a Bíblia está repleta de provas bíblicas sobre a criação a partir do nada. Gênesis 1 vai falar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmos 33, versículos 6 e 9 fala: os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo passou a existir. Olha, a Bíblia está repleta. Quer mais exemplo? João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa de tua vontade vieram existir e foram criadas. Está aí vários exemplos, a Bíblia fala sobre criacionismo o tempo todo, não tem como. Temos aqui,
no Novo Testamento, João falando no Novo Testamento. Temos aqui o apóstolo Paulo falando para os Colossenses também, falando sobre a criação. Temos aqui no Novo Testamento Apocalipse, João falando também sobre a criação. No Antigo Testamento está aqui, ó, Davi falando de Salmos. Temos aqui o próprio Moisés escrevendo em Gênesis, está aqui. Então tá bem claro criação na Bíblia. Tá? Você que é cristão e você não acredita na criação, você está refutando várias passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, que são bem claras com a criação. Com a criação a partir do nada. Olha que interessante. Né? E agora vamos para o nosso terceiro ponto para falar sobre Deus existe? E agora quais são as provas da existência então de Deus? Deus se manifesta em tudo. Né? E você vai encontrar a prova na criação. Se você faz um vaso a gente faz exemplo do oleiro, né? Que faz um vaso de barro. Já viu como é que faz um vaso de barro? Que a pessoa vai moldando, né? Com as mãos. E você deixa, querendo ou não, você vai deixar a sua impressão digital quando você está fazendo isso. Porque você passa por suas mãos, né? E Deus deixou a impressão digital dele na criação. Então toda a criação, quando você acorda, quando você sai, quando você olha as coisas, você vê o que Deus fez, né? Como as coisas funcionam, tudo coexiste, como o Sol, por exemplo, sai do seu eixo giratório e vem engolir a Terra, como o oxigênio não vaza pela atmosfera e ficamos sem a camada de ozônio. Como tudo existe através da sua providência divina. Vamos ler em Romanos 1, 19 e 20, fala: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Olha, então Deus manifesta as coisas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então está falando aqui, você é indesculpável, porque você consegue ver a digital de Deus na criação. Quando você fica deslumbrado, nossa, esse pôr do sol está magnífico, olha a cor do céu, olha as paletas de cor, você que aí gosta de paleta de cor, como Deus faz isso, né? Como as coisas não deixam de existir, porque o frio não vai lá e não corrompe, não consome, porque onde nós moramos tem um clima agradável. Por quê? Porque nós existimos dentro de uma criação feita por Deus. Outro exemplo aqui que nós temos é da providência divina. Deus se manifesta no céu e na terra. Lá em Salmos 19:1 fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, Deus se manifesta. Só olhar para o céu. Olhe para o céu, a beleza do céu. No céu que nós podemos ver mesmo. Olha aqui, olhe para o céu. E aqui está falando do céu dos céus também, que é o céu onde habita o Senhor com seus anjos. Os céus dos céus também proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Olha aqui a terra, olha as montanhas, olha como tudo funciona, como tudo existe. Olha até onde a água vai, onde ela volta, porque a água não invade, porque as coisas funcionam, porque conseguimos viver sem uma erupção vulcânica, porque existe um mar de lava embaixo de nós e esse mar ele não estoura e consome todos nós. A partir do núcleo, né, você vai ver o mar de lava lá. Por quê? Porque nós entendemos que existe uma providência divina onde Deus ainda sustenta as coisas. Uma providência divina onde Deus sustenta todas as coisas, tá? Bom, falamos aqui, né, da existência de Deus, falamos da criação, falamos que não dá para ter essa coisa de evolução, que Deus realmente criou as coisas, e falamos que Deus se revela em toda a criação, que deixa a sua marca digital, impressão digital em toda a criação. E por que então o homem ainda nega a Deus? A primeira coisa que eu quero colocar é o orgulho da humanidade, que é o fruto da queda. A partir da queda, o homem é muito orgulhoso. O orgulho do homem fala que ele não precisa de ninguém para sobreviver. O homem, ele dá conta de si mesmo, a humanidade é autossuficiente em si mesma, e não precisa de nada, não precisa de ninguém acima dela. É o contrário da humildade que Cristo veio pregar, porque Cristo, se colocando como Deus, ele vai lá e lava os pés dos seus discípulos. Você vai ler isso na Bíblia. Ele lavando, o mestre,
né, lavando o pé dos discípulos, aonde isso naquela época, né? Então Deus veio para mostrar humildade, ao contrário do que a humanidade não entende, que é o orgulho. Então muitas pessoas negam a Deus por causa do orgulho. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de ninguém na minha vida. Essa coisa não existe, eu tô aqui, ó, sozinho, vivendo bem, tranquilo na minha casa, pago minhas contas, trabalho do meu suor, preciso de Deus para quê, né? Isso é o orgulho, você não precisar de ninguém. A segunda que entra também, a partir do orgulho, é a autossuficiência. Você não quer ser dependente de ninguém. E isso vem muito da humanidade. A humanidade não quer ser dependente de ninguém, ela quer ser autossuficiente. Eu quero eu mesmo aqui mandar no meu nariz, não preciso de ninguém. Terceiro ponto é a moralidade cristã. Quando você aceita a Deus, realmente reconhece Deus, né, aceita Cristo como seu Salvador, você começa a viver dentro de uma moralidade, uma ética cristã. E ela é bem diferente da moralidade do mundo. Eu sei que algumas coisas no mundo você ainda não faz, né? Porque você tem medo de ser castigado. Ah, não vou roubar, não vou matar. Beleza, mas a moralidade cristã ela vai acima disso. Você tem um propósito e tem várias coisas que você abre mão de fazer, que você fazia antigamente no mundo, que o mundo aceita, né? Mas você abre mão de fazer porque agora você pensa diferente. E muitas pessoas não querem abrir mão dessas coisas. Nós entendemos que essas pessoas estão tão acostumadas a viver a sua vida cotidiana, atrás de, sei lá, pornografia, atrás de uma vida de promiscuidade, atrás de uma vida de querer estar acima de todos, não precisar de ninguém, uma vida de orgulho. Então o que é isso? Essa coisa que acontece, né? A moralidade cristã. Você não quer viver isso porque você está bem vivendo o que você está vivendo. Ah, por que eu vou ter que largar a mão da pornografia? Ah, meu Deus. Não vou fazer isso não. Essa coisa aí, né? Ninguém tá vendo mesmo, ninguém vê o que eu tô fazendo. Essa coisa aí é só de cristão mesmo. Por isso que eu não quero ser cristão, porque fica lá me impedindo de fazer muita coisa. Então, muitas pessoas não querem ser cristãs porque elas têm carta branca na ética moral sem prestar contas. Sem prestar contas, tá? O outro ponto que eu quero colocar é o fator psicológico do indivíduo. Muitas pessoas não aceitam Deus como um pai porque elas passaram com problemas psicológicos, experiências, memórias afetivas, crenças. E aí quando fala o Deus Pai, aí vai lembrar do pai que abandonou ela lá, o pai físico, né? Eu não preciso de pai, eu não quero ter pai, meu pai me abandonou. E acontece muito isso. Muitas pessoas negam a paternidade de Deus, negam se submeter a Deus, né? Porque nós temos que se submeter a Deus, é uma das coisas da parte da moralidade cristã, a submissão a Deus. Você nega isso porque você não consegue, através das suas crenças, né, se submeter mais a alguém, porque todos os pais viram as costas. Isso é o que você cria na sua mente quando você tem um acontecimento que deixou uma forte marca ali emocional em você e você ficou traumatizado, né? Então, todos os pais não prestam, todo homem não presta, toda mulher não presta, né? São essas marcas que nós temos aqui. Então por que eu vou querer um Deus como um pai? Eu não preciso de ninguém. Aí vai novamente para o autossuficiente. Só eu preciso de mim mesmo, né? E por fim, vou dar o último exemplo aqui. Por que as pessoas negam a Deus? Por causa da sociedade em total. A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade longe de Deus. Você pode, não, eu acredito em Deus e tal. E as pessoas falam que acreditam, algumas falam que acreditam só da boca para fora, mas elas não vivem uma vida realmente cristã. Elas falam, não, eu acredito em Deus, acredito. Mas você vê se a pessoa vive ou não, no dia a dia, no cotidiano, tá? A sociedade num todo, aqui no Brasil, fora do Brasil, elas não vivem uma vida cristã. E aí nós temos um pensamento coletivo. E esse pensamento coletivo acaba afastando as pessoas, porque eu quero me pertencer a esses grupos, meus grupos de amigos, meus grupos de trabalho, e acabam me puxando um pouco para fora dessa vida cristã, que é uma vida de doação, uma vida de humildade, uma vida de se doar, né? Então você se afasta um pouco dela, porque você acaba sendo influenciado por suas redes de conexões sociais. Eu não sou influenciado por ninguém me influencia. Mas você é influenciado sim, todos nós somos influenciados, porque nós somos seres sociais. Você é influenciado no programa de TV que você assiste, você é influenciado lá no jornal que você está lendo, você é influenciado nos seus pais, o que eles estão falando, você é influenciado em tudo, inclusive nas redes sociais dos seus amigos.
Você é influenciado. E se muitas pessoas começarem a defender alguma coisa, você automaticamente pode começar a aceitar aquilo como uma verdade, sei lá, porque muitas pessoas estão falando que aquilo é verdade, né? Então nós somos influenciados, tá bom? Então, esses são alguns critérios de pessoas que não aceitam Deus, né? Não aceitam esse Deus na vida delas. Então, esse é o primeiro ponto. Porque quanto mais você conhece sobre Deus, mais você anda nessa sua vontade, na vontade de Deus, na vontade que Ele tem para ti. Você não vai transgredir. Então é bom você conhecer sobre teologia para você andar nas vontades que Deus, andar no caminho que Deus colocou para você. E quando você faz isso, você tem mais o quê? Intimidade com Deus. Você tem uma intimidade. Quando você tem conversa com os seus amigos, você vai ganhando um relacionamento maior, né? Você vai ganhando uma intimidade maior com seus amigos. Com Deus é a mesma coisa. Começa a conversar com Deus, vai aumentando a tua intimidade com Deus, vai virando mais amigo de Deus. Olha que interessante. E por fim, quanto mais você anda na vontade de Deus, quanto mais você tem uma intimidade com Deus, quanto mais você se aprofunda como cristão, você anda na direção de propósitos que Deus tem na sua vida. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida, Ele conta com você. Ah, mas eu não acredito nele, mas Ele conta com você. E esse vídeo que você está assistindo agora pode ser uma forma de Ele estar falando contigo hoje. Ele conta com você. Só basta você, através do seu arbítrio, você decidir se você vai andar no caminho que Ele tem para você ou se você vai se desviar e vai embora. Mas aqui é um convite para você se voltar para o caminho de Deus. É a sua escolha, é a sua escolha. Ninguém aqui vai falar, deixa aqui teu nome que eu vou ficar te ligando 10 horas por dia para te enfiar a Bíblia pela goela. Não, ninguém vai fazer isso para você, não. Aqui é uma decisão sua se você quer ou não. Se você quer, deixa o seu like, siga esse vídeo aqui, siga o pastor aqui, para que tá falando que gravou esse vídeo para vocês, dá uma moral aqui para mim e compartilhe com seus amigos, né? Mande esse vídeo aí lá pros seus grupos da igreja, manda aí para as suas redes sociais, compartilhe o vídeo com as pessoas, para que as pessoas também possam conhecer um pouquinho mais sobre Deus. Se você tiver um amigo ateu aí também, vai lá e manda para ele, né? Quem sabe ele se converte também, né? Deus opera através de várias pessoas, de vários instrumentos. Quem sabe ele está operando aí através da sua telinha de celular e fazendo a mudança na vida do seu amigo, na sua própria vida também. E por fim, para a gente finalizar esse vídeo aqui, quero deixar uma mensagem minha mesmo, né? E começa assim: se você descobrisse que tem um pai que você não conhece e que ele poderia mudar a sua vida por completo, você não gostaria de conhecer ele melhor? É a pergunta. Você não gostaria de conhecer se soubesse que sua vida seria transformada eternamente? Você não gostaria de conhecer esse pai? Se você soubesse que você ia ter uma prosperidade, ia ter melhores de vida, se você... prosperidade eterna, né? Melhor ainda do que ter uma prosperidade aqui nessa vida, né? Se você soubesse disso, você não gostaria de conhecer esse pai? Procura, cadê esse pai? Cadê esse pai que não estou encontrando? Vai me dar aqui prosperidade eterna? Cadê meu pai? Eu teria vontade, porque se você não quer correr atrás disso, imagino que no futuro, se eu estiver certo, se realmente Deus existe, se realmente Deus está aqui olhando por nós, e quando você morrer você vai encontrar com Ele, será que você vai estar num caminho de aprovação do nosso Senhor? E se você estiver errado, agora eu acredito aqui que Deus não existe, né? Deus não existe. E aí você morre e de repente Deus existe. E aí, né? E aí? O que acontece? Aí, né? Aí lascou. Então, é melhor às vezes a gente estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, né? Mas fica aí o meu convite e o meu agradecimento por vocês terem assistido esse vídeo. Mais uma vez, compartilhem com as pessoas, dê um like, curta esse vídeo. E a gente se vê nos próximos vídeos aí do canal Teologia ao Ponto. Conto com a presença de vocês. Eu sou o pastor Samuel Magalhães e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.